Eu sou Maduca Lopes, sou professora, escritora, palestrante e defensora dos direitos humanos da criança e do adolescente. E quero hoje falar um pouquinho com vocês sobre o Conselho Tutelar. Pois é, domingo agora, dia 1º de outubro, vai acontecer a eleição para o Conselho Tutelar. No Brasil todo, os conselheiros tutelares serão escolhidos nesse domingo para tomarem posse no dia 10 de janeiro de 2024. Mas muita gente me pergunta, Maduca, o que é o conselho? Eu não voto no conselho não, o conselho não serve para nada. Gente, muito engano essas pessoas que falam isso, porque o Conselho Tutelar é um órgão muito importante dentro do município. O que acontece é que, infelizmente, a falta de divulgação correta desse órgão fez com que as pessoas não compreendessem direito a sua função e por isso nem ligam de ir votar. Por isso eu vim aqui hoje falar com vocês. O Conselho Tutelar, gente, ele é responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Todos os direitos estabelecidos no Estatuto, direito à educação, à saúde, a lazer, à cultura. Quando qualquer um desses direitos está sendo ameaçado ou violado, o Conselho Tutelar tem que atuar. Ele vai ter que articular com o prefeito, articular com os secretários das pastas, né? Seja o secretário de saúde, da educação. Ele tem que articular com vereadores para exercerem também a função em prol da infância e da adolescência dentro do município. Então, o Conselho Tutelar, ele cuida para que nada falte na área da infância e da adolescência dentro da cidade. Só que as pessoas, infelizmente, chamam o conselho por vários motivos dos quais o conselho não tem competência. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Exemplo, o Conselho Tutelar é chamado para acompanhar menino que furtou, que cometeu um roubo até a delegacia. O Conselho não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de acompanhar esse adolescente é dos seus pais. Qual é a função do Conselho lá na delegacia nesse primeiro momento? Nenhuma. Mas ainda assim ele é chamado e infelizmente por muitas autoridades que desconhecem a função do Conselho. Outra coisa que é muito comum a gente ouvir dentro das escolas, pessoas, professores, diretores falando para o aluno, se você não ficar quieto, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você. Eu vou mandar sua mãe lá no Conselho Tutelar. Quando a gente traz essa fala, o que a gente está mostrando para a criança ou para o adolescente? Que o Conselho Tutelar é um órgão de punição, de repressão, um órgão punitivo, né? Vou chamar o Conselho Tutelar para você que está fazendo bagunça, ou seja, o menino vai entender que o conselho vai lá para corrigi-lo e o conselho não tem responsabilidade de corrigi-lo. Quem tem responsabilidade de corrigir o aluno indisciplinado são os pais e a própria escola, mediante políticas ideais dentro da escola, mediante didáticas inclusivas, né, que atraiam os alunos, mas não coloquem o Conselho Tutelar nestas cenas, porque o Conselho não tem que ir. Não chamem o Conselho Tutelar para acompanhar adolescente que bebeu no hospital, para ir para a delegacia, como eu já falei, para acompanhar adolescente que furtou um objeto aí na cidade, para repreender alunos indisciplinados, para separar briga de meninos, para tirar meninos que estão na praça tarde da noite fazendo bagunça, que estão jogando pedra no portão do vizinho. Tudo isso que eu falei agora, infelizmente, chegam diariamente no Conselho Tutelar, esses chamados. E eu posso falar isso porque eu fui conselheira tutelar por 2 mandatos aqui na cidade de Pouso Alegre. E exatamente assim. Só que o Conselho não tem essa função. O Conselho tem uma função muito e extremamente relevante. Para zelar dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, o Conselho tem que ajudar o prefeito a construir o orçamento da infância e da adolescência, para planos e projetos e programas de atendimento a essa faixa da criança e do adolescente. A gente não vê, infelizmente, os conselheiros tutelares fazendo isso. Por quê? Porque o tempo todo eles são chamados de forma equivocada
pela grande maioria da sociedade. Então, eu conclamo a você, eleitor, que no dia 1º de outubro saia de sua casa e vá votar para o Conselho Tutelar. Mas eu também conclamo a você, eleitor, que busque conhecer mais a fundo as reais atribuições do Conselho Tutelar, para que possam cobrar, mas cobrar de forma correta. Eu tenho um livro, um dos meus livros se chama O Conselho Tutelar Não Faz Nada. Por que eu coloquei esse título no meu livro? Justamente porque quando fui conselheira, era isso que a gente ouvia muito. Porque a sociedade chama o conselho para resolver situações que o conselho não tem competência para resolver. Obviamente que as situações não serão resolvidas e a sociedade vai falar o quê? Que o Conselho Tutelar não faz nada. Olha, a minha dica, hoje eu ministro palestras no Brasil inteiro e a minha dica para vocês é: entendam perfeitamente as atribuições do Conselho e permitam que o Conselho Tutelar atue dentro da legalidade. E se ele não estiver atuando, você como cidadão que vai votar tem o direito de cobrar isso do Conselho Tutelar, porque na cidade onde o Conselho Tutelar funciona plenamente dentro da legalidade, os resultados em prol da vida de crianças e dos adolescentes é infinitamente maior do que naquelas cidades que o Conselho Tutelar fica fazendo tudo, corre atrás de filho dos outros, separa a briga, tira menino que tá bebendo, manda menino para casa, fiscaliza a festa do peão, festa da pipoca, festa da pamonha. O Conselho Tutelar não tem essa função. Se a gente deixar o Conselho fazer o que de fato ele precisa fazer, escutem o que eu estou falando, a política da infância, porque na cidade aonde o Conselho Tutelar atua dentro da legalidade, cumprindo com as suas reais atribuições, a política pública em prol da criança e do adolescente é infinitamente melhor. Então, gente, no dia 1º de outubro, vamos sair de nossas casas e exercer esse importante voto. Eu conto com vocês. Muito obrigada.